né? Então, tem basicamente essas Ou diferenças. optar pela 001, 002, Aí eu acho que enfim, é um né? primeiro passo. Uhum. O primeiro passo que eu sempre digo é isso. Investe numa taça universal de qualidade, uma 001, 002, dependendo do tamanho, do tipo de estilo de taça que você prefere ter. E aí, se você já é um apreciador de vinho, já investe um pouco mais numa garrafa de vinho, eu acho que tem que vir para isso aqui. Porque isso aqui entrega uma diferença brutal, né? E a indicação é primeiro vá para taças do estilo de vinho que você mais gosta. Uhum. Eu gosto de Bordeaux, por exemplo. Né? Beleza, já Então, cobriu vai na taça, 80% do que você vai beber, né? vai na taça de Cabernet Merlot, né? Eu, por exemplo, eu sou fanático por Nebbiolo, então minha taça é a de Pinot Noir, que é a mesma taça também para o Nebbiolo, ou para o Baga, que é produzido na Bairrada, né? Pelo mestre Luiz Pato, ou até o Nerello Mascalese, que a gente falou mais cedo também é a taça certa, né? E também para os grandes champanhes produzidos com Pinot Noir. Champanhes com mais tempo em autólise, que tem a predominância de Pinot Noir, ou champanhes rosés, a taça de Pinot é a melhor, mesmo tendo esse formato, né? Eu ia te perguntar, e aí serve até para você contar a historinha de taça de champanhe espumante, porque você tem essa daqui como a taça de champanhe, Sim, mas tem modelos com bojo mais aberto, sim. né? Qual que é a principal diferença aí? A questão aromática vai se mostrar de uma forma um pouco mais diferente, né? Se a gente tem um espumante com mais exuberante, com mais peso, eu sempre recomendo uma taça mais aberta. Porque o que acontece, né? Quando você tem um champanhe, um espumante que tem um largo período em autólise, o que você quer ali? Você quer o espumante? Você quer aquele gás do espumante, aquela sensação efervescente do espumante? Ou você quer entender o vinho de champanhe? O que a gente busca ali, nesse caso, nesses grandes champanhes, é justamente o vinho de champanhe. Então, a gente quer uma taça que mostre essas nuances, essa complexidade. Então, eu quero uma taça mais aberta. Né? A gente não está preocupado com perlage nesses casos. Né? Agora, se é um espumante, um champanhe mais fresco, mais jovem, com mais fruta, aí eu acho que o ideal é ter esse formato, realmente. Esse é o formato mais... A tulipa, por exemplo, né? Exatamente. E até a gente falando mais cedo, né, da Flute, né? A Flute é a pior taça que existe para espumante, gente. É a pior taça que existe para espumante. Ela teve um formato que foi criado... antes da Flute, a gente tinha aquelas taças mais abertas, que lembra a taça de Martini, né? Sim. O que aconteceu foi que, historicamente falando, os grandes banquetes que aconteciam antigamente, né, começaram a tomar proporções cada vez maiores, né? Começaram cada vez mais gente para esses eventos. E aí não se podia mais fazer um banquete, tinha que fazer já um serviço mais estilo coquetel. E as pessoas transitavam em pé nos salões. Imagina com aquela taça cheia de champanhe, a pessoa girando aquela taça no salão, o que acontecia? Caía vinho no chão. Derramava tudo. Então eles falaram, a gente tem que resolver esse problema. Vamos criar uma taça que não vai cair mais vinho. Então eles foram lá e fizeram um cilindro fino, que você consegue colocar uma quantidade pequena de champanhe, de vinho, e parece que tem bastante. Então ele não vai esquentar. E você pode girar o que for, ele não vai cair. Então, uma coisa totalmente funcional. Assim, a taça Flute surgiu para resolver um problema que eles tinham na época, que era totalmente funcional. Mas é uma taça que não entrega muito. Se a gente for fazer um tasting, eu faço tasting também com espumantes, né? E na Flute a gente sente uma coisa muito linear, que é o quê? Puxando sempre para a segunda fermentação, que é o fermento, né? O brioche, ponto. Às vezes fica de lado a fruta, você não sente todos os aromas que a gente tem ali no espumante ou no champanhe. E quando a gente põe esse mesmo produto numa taça mais aberta, numa taça de Sauvignon Blanc, a taça de tulipa, ou até vindo para uma taça mais aberta como a de Pinot, a gente mostra características do vinho que você não ia conseguir sentir naquela taça. Aí muita gente fala, mas é que nessa taça eu consigo ver mais o perlage, que são as bolinhas, né? A grande sacada é que nas taças Flute, as empresas de cristais ou de vidros, eles fazem uma marcação por dentro da taça, na parte interna, no meio, né? Eles vêm com um laser e eles fazem um risco, que geralmente é uma cruz ou uma estrela, e esse desenho faz justamente, potencializa a formação do perlage na taça. Eu até trabalhei com um cara em salão,
não era sommelier, era um maître, né, de salão, bem antigo, e nesse lugar que eu fui, se fazia um serviço de champanhe em taça. E quando chegava no final do dia, às vezes ele não estava afim de abrir outra garrafa para servir um cliente. Ele, não, peraí. Chegava, pegava a taça, vinha com uma faca e forçava a faca no fundo da taça, fazia uns riscos e aí colocava o espumante, o champanhe. E quando ele servia, vinha aquele perlage todo, visual. Caramba. Né? Então, isso me marcou muito, né? Fiquei até assustado, assim. Mas é basicamente uma coisa apenas visual. Apenas visual. O mais importante, eu acho, quando a gente vai degustar um espumante, um champanhe, é realmente você entender o que é o vinho que tem ali por trás. E a gente precisa de uma taça que tenha espaço para mostrar isso.